A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo com a graça do Senhor aqui para este canal, amém? Sejam todos bem-vindos, que o Espírito Santo inunde com toda a paz, com toda a graça o coração de cada um de vocês, ajudando, fortalecendo, curando, restaurando, libertando, em nome de Jesus. Você crê? Diga, eu creio. Eu recebo em nome de Jesus. Seja curado, seja curada, minha irmã. Seja liberto, seja liberta, minha querida irmã. Agora, em nome de Jesus. Meus queridos, estava lendo a palavra de Deus aqui. E estava lendo os Salmos. E aí vim para Lucas, né, na leitura. E aí comecei a ler um pouco sobre Jesus, né, sobre os seus ensinamentos, e é maravilhoso demais para nós. E como é bom a gente poder tirar um tempo nos nossos dias para se dedicar para essa leitura maravilhosa que endireita as nossas veredas, que endireita o nosso caminho, que é a luz, né, para a nossa vida. Porque nesse mundo de trevas, meus amados, nesse mundo de tantas coisas que acontecem para nos esmorecer, nos desanimar, ou mesmo esse mundo tão avarento, tão mesquinho, né? E que anda indo por caminhos tão tortuosos, como a gente vê essa onda, né? De bebês reborn, por exemplo, todo mundo anda, né, falando sobre isso ultimamente. Viralizou muito esse assunto, né? E eu só quero citar sobre isso para a gente ver como a sociedade sem Deus ela está ficando adoecida. E não é de hoje já, mas a sociedade sempre que ela esteve sem Deus é uma sociedade de uma mente má, pervertida, corrupta, que há caminhos que para o homem parece decente, parece moral, parece ok, mas o fim é de morte. Sabe, meus queridos, e essa questão dos bebês reborn é apenas uma amostra de como o povo ele faz para si mesmos bezerros de ouro e adoram aquilo que não é verdade, aquilo que é mentira, e como o diabo ele usa a mentira até os nossos dias de hoje para realmente trabalhar no engano no coração das pessoas, trabalhar a cegueira espiritual e para isso, fazendo tudo isso, afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas da verdade, afastar as pessoas do que verdadeiramente importa. Então isso é terrível, né, meus amados? Então nós precisamos, nós que somos da luz, nos atentarmos para as coisas e fugirmos da aparência do mal e sermos sal, como Jesus disse para nós, porque o sal, se ele não tiver sabor, de nada adianta, né? Se tornar insípido, sem sabor, sem gosto, só serve para jogar fora. Não tem serventia mais, mas nós somos sal da terra, luz para esse mundo. Então nós temos sim que pregar a verdade, falar a verdade, doa a quem doer, e realmente mostrar a diferença do justo e do injusto, né? De quem é puro e de quem não é, de quem prega a verdade e de quem não prega, sabe? Porque nós precisamos mostrar com a nossa vida a diferença que é ter um Deus na nossa vida, e não somente, né, de boca para fora, mas de verdade, porque não adianta nós cristãos, por exemplo, falarmos de casamento, de divórcio, disso, daquilo, mas sermos os primeiros a correr para a primeira crise no casamento, já correr para o divórcio, né? Ou, por exemplo, a vida tá dura demais, não sei o que, isso e aquilo, e colocar toda e qualquer dificuldade para não se ter filhos, né? Não, porque isso, porque aquilo, começar a se encher de coisas, os casais de hoje em dia, né? Muitos eu vejo que não querem mais ter filhos, né? Porque não querem ter o trabalho, não querem ter a fé que isso precisa, né? E os filhos, eles vêm para nós também para nos abençoar, para nos
alinhar a rota para fazer a gente ver coisas que antes a gente não via e não conseguiria ver se nós não tivéssemos essa vivência. Então, os planos de Deus para as nossas vidas são de paz e não de mal, e até quando Ele vai nos corrigir é para o nosso bem. Então, né, quem está me escutando, que entenda, por favor, tudo que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando é para ser luz na vida de vocês. Então, nós cristãos não podemos ir no mesmo rumo que pessoas que não seguem a Deus, pessoas que não temem o Deus vivo. Nós precisamos agir de forma diferente. Sim, casar, sim, manter o casamento. Tá em crise, ore, jejue, conserta o que tá errado, se alinha. Claro, né, gente, eu não tô falando, vamos esclarecer, não tô falando de abusos, de coisas que são tidas como crimes, coisas do tipo. Não, tô falando de coisas que na luz, na palavra de Deus, tem como corrigir, tem como conversar, tem como você crer que há restauração no Senhor. Entendem? Então, a mesma coisa, questão de filhos. O meu filho tá isso, meu filho tá aprontando, meu filho tá aquilo. Vai pro joelho, minha irmã, meu irmão. Converse com seus filhos, amem os seus filhos, deem atenção pros filhos de vocês. Não busquem somente material, somente casas e terrenos e coisas desse mundo para se encherem, sabe, de tanta coisa. Não, mas sabe, invistam o tempo de vocês, o carinho de vocês para com os filhos de vocês. Ensinem, abram as Bíblias de vocês e orem com seus filhos, abracem os seus filhos, coloquem as mãos sobre eles e orem no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Tragam Jesus para casa de vocês verdadeiramente. Sabe, nós somos cristãos, nós não vivemos como vive o ímpio. Nós vivemos de maneira diferenciada, em nome de Jesus. Então, nós precisamos sim fazer diferença, sermos lares diferentes e trazermos a luz de Cristo em tudo que nós fizermos, em tudo que nós colocarmos a nossa mão para fazer. Amém? Então, essa questão, voltando ali do assunto de bebês reborn, a gente percebe o quanto a sociedade está ficando adoecida. Sabe o quanto ela carece da verdade de Deus para libertá-la dessa cegueira tão grande de que pessoas que realmente adotam como realmente crianças, né? Ou realmente também aqueles pais de pets, que eu não tenho nada contra ser um pai, uma mãe de pet de brincadeira, mas não quando isso passa realmente ali do ponto e a pessoa tem como verdadeiramente ali aquele cachorro, aquele animal como uma pessoa. Isso já se torna algo de certa forma, como posso falar para vocês, uma doente assim emocional, sabe? Porque não é certo, entende? Tudo tem um limite, um equilíbrio para que as coisas fluam, né? Da forma que agrade ao Senhor. Isso eu estou ensinando para aqueles que têm fé, para aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus, as escrituras. Não é para ímpio. Esse vídeo aqui não é para ímpio, tá? Então, gente, essa prática de ir lá adotar um bebê reborn, né, uma boneca, e querer colocar como se fosse uma criança de verdade e fingir, é um engano de Satanás para afastar cada vez mais as pessoas. É a mesma coisa com as redes sociais, com o telefone, né, o celular. Por exemplo, quanto que isso muitas vezes está sendo negativo, porque as pessoas não têm mais aqueles encontros umas nas casas das outras, ficam cada um, né, no seu próprio celular, na Netflix, vendo seus vídeos. Não quer ninguém ser incomodado pelos outros, ninguém quer poder estar ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. Não, eu tô vendo agora até nas notícias que falam que muita gente está usando, inclusive o robô, né, que é a inteligência artificial do ChatGPT, para fazer como se fosse terapia, porque as pessoas já não conseguem mais nem se abrir umas para as outras, não conseguem mais ter diálogo, não conseguem mais ter intimidade e amizade para se abrir, para aconselharem umas às outras em amor, para ajudarem, para orarem umas pelas outras. Enfim, gente, então a sociedade ela está caminhando
muito, avançando muito no que diz Jesus, né? Que ele disse que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias. E a gente tá desse jeito, o amor tem se esfriado muito, muito mesmo, principalmente agora com o avanço da tecnologia. Eu tô olhando aqui pro lado, que eu tô sempre conferindo se a minha filha ainda tá dormindo, que ela tá tirando a sonequinha. Mas as pessoas, elas precisam parar com tanto egoísmo, sabe? Ter fé, porque Jesus também disse que quando ele viria, será que será que teria fé na terra, acharia fé na terra? Né? Porque até para ter filho, a gente precisa ter fé e confiar em Deus, que Deus vai dar o sustento, Deus vai mandar recurso, Deus vai mandar saúde, Deus vai mandar o que precisar para ser da forma que Ele quer, do propósito que Ele tem para nós. Então tudo precisa confiança em Deus também. Tudo requer que a gente confie no propósito dele para as nossas vidas, né? Então é realmente deixar Deus conduzir as nossas vidas. Lá em Lucas, no capítulo 13, no verso 24, Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então esforçai-vos. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, mais à frente ali no 27, Jesus disse: mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então não adianta só dizer, ai Senhor, Senhor, não adianta só dizer, ai porque eu prego bonito, porque eu canto bonito, não, mas se continua praticando a iniquidade, é isso que o Senhor vai falar para nós. Então a gente tem que fugir da aparência do mal, nós temos que fugir de como anda esse mundo. Se o mundo está andando por esse caminho, eu não vou andar só porque todo mundo está andando, só porque todo mundo está fazendo. Não, nós precisamos ser luz, ser lâmpadas acesas, né? Igual eu estava lendo aqui também, Jesus disse, né? No capítulo 12, no verso 35, fala: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Amém? Este era o assunto para este vídeo de hoje. Eu espero que tenha abençoado a tua vida, né? Arrumado, colocado em ordem algumas coisas aí na tua mente, no teu coração, falado, né, no teu espírito, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a família de vocês, os planos de vocês, a mente de vocês, que seja totalmente guiada pelo Espírito de Deus, tá? E não pelas coisas deste mundo, que vocês não vão pelas ondas desse mundo, pelos livros, né, de pessoas que não têm a mesma fé que a gente, por culturas, ai pop, ai porque tá na moda, ai porque isso, porque aquilo, porque aquele lá também faz, porque aquele também fez. Gente, se não tiver aqui de acordo, né, ou se vocês tiverem dúvida, recorra sempre à oração e à palavra de Deus, e Ele vai te mostrar o que é a vontade dele e o que não é. Amém, meus queridos? Então, que Deus possa aí estar sempre na frente das tomadas, das decisões de vocês. Ontem até vi um vídeo que dizia, né, que quando a pessoa ora, né, a parte do cérebro que é ligada ali, digamos assim, por exemplo, que dá para ver numa ressonância magnética, se eu não me engano, que liga ali, que dava para ver a luzinha, era do campo das tomadas de decisões. Olha que louco isso, né? Tem gente ímpia que diz que oração é ilógico, não tem racionalidade nenhuma, sabe, a pessoa que vive de fantasia, coisas assim, né? Vocês já ouviram coisas do tipo? Então, mas olha que louco. Um médico veio e disse, gravou um vídeo, não sei se vocês já viram, que a área do campo que liga é a de tomada de decisões. Então, quando a gente ora, quando a gente se coloca na presença do Senhor, a gente é ligado ao nosso campo ali racional das tomadas de decisões. Por isso também que Deus fala, né, pra gente oferecer a Ele o nosso culto racional. A nossa fé, ela tem que ser uma fé racional, não é uma fé tola, não é uma fé como se fosse acreditar em contos de fadas, não, gente, né, em misticismos, em coisas, sabe, que as pessoas vêm para tentar confundir, cheio de misturebas e coisas de uma religião daqui, mistura daqui, daí faz uma mistura aqui com a palavra. Não, nada disso, sabe, é uma fé racional,
É uma fé vívida, é uma fé com experiências, com base bíblica bem fundamentada, bem alinhada, com oração, com vivência no Espírito Santo, com o Senhor. Então é totalmente diferente. Então busquem isso para a vida de vocês. Busquem viver uma vida com Deus, viver uma vida de retidão, viver uma vida de bons frutos, que com certeza vocês vão colher tudo isso, não somente aqui nessa terra, mas também lá na eternidade, ao qual eu espero de coração que nós estejamos lá nas bodas do Cordeiro, todos juntos, em nome de Jesus. Amém? Então esse era o vídeo. Um beijo no coração, a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja aí, meu querido, minha querida irmã, na sua vida, operando, curando, resgatando e fazendo tudo que você não consegue fazer, aquilo que só Deus pode fazer por você, que Ele faça na tua vida, e que você dê lugar para isso. Amém? Era esse o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aqui também, que eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? E é isso, agora eu fui mesmo. Até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Fui!